E aí pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Segunda-feira, Ciências, até que enfim mais uma aula aqui pra gente. Nesse dia, nós vamos trabalhar a unidade A, capítulo 1, Alimentos e Nutrientes. Está na página 13. Um assunto bem legal, bem fácil, bem interessante. Antes de iniciar a aula em si, nós vamos falar sobre três problemas de saúde muito comuns no Brasil: a obesidade, a diabetes e a hipertensão. A obesidade, muita gente já sabe o que é um aumento da sua massa corporal devido a uma alimentação excessiva, uma alimentação desregrada, em que há um acúmulo de gordura no seu corpo. Então tem alimentos que podem levar a isso facilmente, a obesidade. Não, comer muito e um determinado tipo de alimento pode levar a esse problema de saúde. Diabetes, outro problema de saúde do brasileiro, que devido à alimentação exagerada de açúcar, pode levar a essa deficiência, a falta de um determinado hormônio chamado de insulina, que leva a essa doença e pode levar até mesmo à morte. Hipertensão, outra doença também provocada pelo excesso de alimento do tipo mineral, é o sódio, encontrado principalmente no sal que a gente coloca na comida. Então essas três doenças, elas são doenças que podem matar, e umas doenças que estão crescendo no Brasil, certo? Existe o índice de massa corporal. Para que você possa saber se está acima ou abaixo do peso, existe uma fórmula matemática, é o chamado IMC. Você pega seu peso em quilos, certo? E divide pela sua altura, que você vai multiplicar por ela duas vezes, né? A altura vezes a sua altura. E você vai chegar a um valor numérico. Esse valor vai ser colocado em uma escala e você vai saber se você vai estar com o seu peso ideal, se está abaixo ou se está acima. Estando abaixo, chegamos a casos de desnutrição, e estando acima, casos de obesidade. Devido a nós termos uma conta um pouco mais complexa para criança e para adolescente, eu não coloquei os valores, né? Adulto funciona bem. Para que você saiba se está com o índice de massa corporal ideal, é preciso ter um acompanhamento médico, nutricionista. Ele vai lhe explicar, devido à sua idade, devido ao seu corpo, devido à sua tendência, né, hormonal, aí ele vai classificar e vai saber se você está com o IMC acima ou abaixo. Alimentos e nutrientes é o que nós temos que trabalhar de certa forma e entender para que possamos evitar essas doenças que a gente acabou de falar. O que é que o alimento tem de tão importante? Tem tudo aquilo que eu preciso para o funcionamento do meu corpo. Então, os alimentos que nós ingerimos, se for uma alimentação equilibrada, logicamente levam a vida saudável. Esse hábito, né, você se alimentar bem na infância, comendo os cereais, arroz, feijão, frutas, legumes, verduras, isso leva, logicamente, a uma evolução na idade, na adolescência, e se continuar, logicamente, vida adulta. Então, durante toda a sua vida, você tendo uma alimentação equilibrada, vida saudável. Mas se você não tem, a tendência é desenvolver um mau hábito na infância, na adolescência e, consequentemente, na vida adulta. E isso é um caminho muito fácil para doenças, uma má alimentação. E vocês sabem realmente como se alimentar de maneira saudável? Vamos ver. Quando e por que nos alimentamos? Para que nós possamos ter energia e possamos ter substâncias para fazer o corpo funcionar bem. Os alimentos levam energia, os nutrientes dos alimentos levam nas nossas células, para o nosso corpo, energia e substâncias. Todas essas substâncias e essa energia levam ao crescimento do meu corpo, ao reparo de partes que estão danificadas, logicamente ao funcionamento bem do meu corpo. Eu não estou doente, estou saudável, meu organismo está funcionando perfeitamente. Vamos ver, crescimento. A gente sabe, para crescer as células se multiplicam, aumenta de número. Uma célula se transforma em duas, duas em quatro, por aí vai. O osso faz isso. Então, quanto mais células ósseas, mais longo o osso fica. Consequentemente, você cresce. O músculo acompanha o crescimento, a pele acompanha, as artérias, seus órgãos acompanham o crescimento e você cresce.
não é uma célula crescendo sozinha. Então, para você crescer, você aumenta o número de células. Você não aumenta o tamanho. Muito cuidado com isso. Reparo de machucados. Então, os nutrientes eles estão ligados intimamente aos processos de regeneração. Por exemplo, como está aí, ó, uma ferida foi fechada porque as células se multiplicaram e substituíram as células mortas, ó. Com o passar do tempo, eu preciso de nutrientes para fazer isso. Funcionamento adequado do corpo. Então, o meu corpo só funciona bem se eu tiver esses nutrientes. Todos eles vão entrar, digamos, em harmonia com os sistemas, fazendo eles funcionarem. Sistema digestório, circulatório, esquelético e por aí vai. Outra função importantíssima para os nutrientes. Bruno, e os nutrientes? Quem são eles? A gente vai fazer uma análise agora dos 5 grupos de nutrientes que existem, que são importantíssimos para o funcionamento do nosso corpo. A função deles, dos nutrientes, que é toda substância que está nos alimentos, é me dar energia, ó, e fazer meu corpo. É uma função chamada de plástica. É a função de criar o órgão, músculo, cardíaco, artérias, veias. Então preciso de substâncias para fazer isso aqui, ó. E para fazer o corpo, ele bater e funcionar. Eu vou tirar de onde? Novamente, vou tirar dos nutrientes. Então, tá aqui eles, ó. A gente vai ver as proteínas, os carboidratos, os lipídios, os minerais e as vitaminas. São 5 grupos de nutrientes importantíssimos. Vamos para as proteínas. Proteína tem uma função plástica de fazer ou de construir meu corpo, como o reparo lá da ferida, certo? Fazer a célula, o corpo crescer, então é uma função plástica, estrutural, podemos dizer, e dá energia para o meu corpo. Só que as proteínas elas têm uma função mais de construção do que de energia. Aqui eu coloquei alguns grupos de alimentos que são ricos em proteínas. Não quer dizer que só tem proteína, viu? Além da tem muita proteína, mas também tem lipídio, tem vitamina, tem mineral no peixe. Mas a proteína é a número 1, é a que tem mais nas carnes, nos peixes. Tem alimentos de origem vegetal que é rico em proteína também. Ó. Feijão tem proteína, sementes tem proteína. Então são alimentos muito importantes. Carboidrato é mais ou menos o contrário. Não tem uma função plástica, é tão grande quanto as proteínas, porque os carboidratos me dão energia. Então carboidrato, além de fabricar partes do meu corpo, por exemplo, a pele, minha pele, pelos, unhas, carne, esse grupo de partes do corpo possui proteínas e carboidratos, que fazem meu corpo. Mas os carboidratos me dão mais energia. Eu uso eles no dia a dia, a ingestão deles tem que ser diária para que meu corpo funcione bem. Lipídios também tem função plástica e energética. Lipídios nós temos os óleos e as gorduras. Então, a picanha, aquela parte de gordura da picanha, aquilo é lipídio. O óleo que eu uso na batatinha frita, lipídio. Em grande quantidade pode levar a obesidade, pode levar a problemas do coração, entupimento de artérias. Minerais. Os minerais têm função plástica, fazer meu corpo e fazer ele funcionar, certo? Então, vou pegar alguns. Cálcio, fósforo, sódio, cloro. Aqui eu tenho uma tabela mostrando os grupos de minerais e os alimentos, onde eu encontro. Falar um pouco deles. Do cálcio, importantíssimo para os ossos. Na falta deles pode levar a problemas de fraqueza óssea. Ossos podem ficar fácil, podem quebrar fácil, dentes também, porque nesses locais, quanto mais cálcio, mais duro vai ficar. Dente e osso. Onde eu encontro? Principalmente em alimentos de origem derivados de leite. Certo? Leite, queijo, por aí vai. Hortaliças, folhas verdes, brócolis, espinafres são ricos em cálcio. Fósforo. Então nunca levar aquela partezinha de ser aquela cabecinha do palito de fósforo, né? Lógico, não é daquilo dali que a gente vai se alimentar. A gente vai se alimentar de carnes, aves, peixes, porque ele é muito importante também na formação dos ossos e dos dentes
e também na produção de energia, muito importantíssimo para nos dar energia. Sódio, que a gente encontra no sal, é importantíssimo para o equilíbrio do corpo, dos líquidos corporais, da fabricação das células. Só que em excesso pode levar ao problema de hipertensão. Então, sal de cozinha não deve ser ingerido em grandes quantidades. Cloro forma o ácido clorídrico do estômago. Então, o cloro ele ajuda nosso estômago a fazer a digestão dos alimentos, derreter os alimentos para que a gente possa absorver. Então, estão vendo a importância, né? Potássio, magnésio, ferro, iodo, e aí vai. Todos eles, vocês vão dar uma olhada depois com mais cuidado. Vitaminas, função reguladora, parecida com a dos minerais. As vitaminas, elas são importantíssimas para que nosso corpo ele funcione também de forma ideal. Nós temos as vitaminas do tipo A, do grupo B, ou tanto, são várias, do que a gente chama de complexo B, C, D, E e K. Então nós temos aqui a vitamina A, que é uma vitamina que eu encontro na cenoura, no fígado, no ovo, leite e derivados, e que ajuda a evitar uma doença chamada de cegueira noturna, também xeroftalmia, em que a pessoa tem problemas de enxergar em locais que não tem uma boa iluminação de dia. À noite tem que ter uma excelente iluminação na casa. Locais que não são bem iluminados, a pessoa praticamente fica cega. Tudo por falta dessa vitamina A. As vitaminas do grupo B, eu tenho vários tipos que podem evitar doenças como beriberi, né, que é uma fraqueza no corpo, fraqueza no sistema nervoso. Eu posso vou olhar aqui a vitamina C, né, que é muito comum em frutas cítricas, frutas azedas, e que evita doenças e que ajuda o sistema imunológico. Doenças como o beriberi, que é quando nossos lábios, gengivas ficam fracos de tal forma que começam a rasgar e a sangrar. Então, devido à falta de vitamina C. Vitamina D, vitamina E, K, vitaminas que vocês vão dar uma olhada com mais calma nessa tabela. Qualquer dúvida a gente vai entrar em contato, né? Pelo WhatsApp, vocês podem mandar dúvidas. E por hoje nós temos isso, certo? Pessoal, essas vitaminas e sais minerais são muito importantes mesmo para a nossa saúde. Então é um bom material para se estudar. E hoje a gente fica por aqui. Na próxima nós vamos dar continuidade ao assunto de alimentação, falando sobre o sistema digestivo, sobre o sistema excretório, sistema circulatório. Então um assunto que vai ter um pouco mais de corpo humano e o funcionamento, já que a função dessa aula praticamente é eu entender como meu corpo funciona um pouco através de hábitos alimentares. Desses hábitos alimentares sendo benéficos, sendo saudável, vai levar a uma vida logicamente saudável. Tudo isso interfere de maneira negativa quando a ingestão de alimentos que não são tão nutritivos passam a ser mais frequentes na minha vida. Então, comer muito não significa que você vai engordar. Depende do grupo de alimentos. Então, pessoas que comem muitas frutas não vão engordar. Por quê? Porque frutas não são alimentos ricos em substâncias que engordam, como os lipídios. Mas carne gordurosa, alimentos com grande quantidade de óleo, fritura, esses daí sim, se você comer muito, leva-se a um quadro de obesidade. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fiquem bem. Tchau.